como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Também já aproveito para convidar a todos os vascaínos na terça-feira, às 19 horas, no ginásio aqui de São Januário, para a terceira audiência pública. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Eu tenho uma dúvida muito grande, nunca escondi essa dúvida, quanto ao comportamento do senhor José Roberto Wright. Eu sempre julguei o árbitro extremamente prepotente. Ele, infelizmente, carrega consigo o estigma de sempre ter tido arbitragens complicadas em jogos importantes e jogos decisivos. As tais decisões a que a idade se refere, o Wright fez cada coisa. Na Libertadores de 81, por exemplo, ele classificou o Flamengo, por acaso, seu time de coração. Verdade, ele sozinho eliminou o Atlético num jogo desempate em Goiânia. Logo de saída, Reinaldo, a grande estrela mineira, fez falta em Zico, cartão vermelho. Mesmo contra 10, o Flamengo não se criava. Então Wright botou mais um para fora. Uma vergonha. Repare que é ele quem se mete na frente de Éder, que tira a bola, que peita, que arma a confusão. Só não foi ele o expulso. Com 2 expulsos, Chicão e Palhinha botaram a boca no trombone. Foram expulsos também. Aí João Leite caiu. Ele não parou o jogo, não. O Atlético tinha só 6, número não permitido. O mínimo é 7. Então Figueiredo levanta pra valer o centroavante Fernando Roberto. Claro que no caso não houve expulsão. O Faltoso jogava no time que estava sendo beneficiado. Essa função é como foram muitos anos como treinador, e normalmente o treinador quando você consegue ter uma relação boa com o grupo, você passa a ser responsável por muita coisa. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados. Vocês estão ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já peço para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, quarta ou milésima vez, mas ainda não se inscreveu, então dá essa força pra gente. Se inscreva, é de graça, não custa nada, niente, né? Dá essa forcinha pra gente se inscrevendo, tá? É de suma importância aqui pro nosso canal. Já peço também para você deixar aquele like esperto, deixa o joinha para ajudar a nos fortalecer, tá joia? Que é de suma importância também. Quer continuar nos ajudando? Quando aparecer o anúncio, deixa o anúncio correr, assiste o anúncio, porque ajuda o nosso canal a gerar receita. Falando em gerar receita, você pode estar concorrendo a 2 camisas originais do nosso Vasco. A gente vai estar fazendo um sorteio aqui para vocês, exclusivamente para os membros. Então, a partir de R$2 por mês, vocês já concorrem aqui a 2 camisas do nosso Vasco. A gente vai sortear aqui no canal para vocês. Aqui quando a gente bater 100 membros, já estamos aí com 11 membros, se eu não me engano. Questão de alguns dias aí uma galera já aderiu. Tá faltando aí uns 90, mas assim, piano você vai lontando. Devagar a gente chega lá, daqui a pouco a gente bate esses 100 membros e a gente sorteia para vocês com R$2 por mês. Além do que, né? Vocês vão ter também alguns benefícios, vão ganhar o selo do canal e vão ter também aí alguns benefícios na questão de comentários, né? Na situação envolvendo as lives e os chats ao vivo. Valeu, galera? Dito tudo isso, então vamos dar início aqui ao nosso vídeo, nosso conteúdo, começando a falar do nosso Vasco da Gama. É o seguinte, como já segue aí a manchete na tela, tá, gente? Fazer um vídeo para vocês bem dinâmico aí nessa sexta-feira à noite. É o seguinte, Conselho Deliberativo se reúne na próxima segunda-feira para debater a venda da SAF para a 777, isso mesmo, gente, essa situação aí vai acontecer então
né, uma assembleia no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama na próxima segunda-feira. Essa situação vai acontecer na sede náutica do Vasco da Gama, já é de praxe que isso aconteça nesse local. Vale ressaltar que eles devem escolher nessa segunda-feira a comissão para apurar a venda da SAF para 777, a pedido do presidente no cargo vigente, né, em mandato, o Pedro Paulo de Oliveira. Eles vão também aí apurar, né, essa questão da 777 na justiça, em outras situações, tá? Só que antes disso eles vão escolher, tá, gente? Eles vão escolher quem é que vai compor essa comissão aí do Vasco, tá? Outra situação, eles vão escolher também aí auditorias, tá? E é lógico, né, a própria fiscalização do Vasco da Gama juntamente ao conselho, tá, gente? Então, para ficar o registro para vocês aí, as situações envolvendo, né, o Conselho Deliberativo do Vasco, que vai entrar em sessão na próxima segunda-feira. Já pegando o gancho, falando aqui com vocês de administração, né, gente? É o seguinte, como vocês sabem, o Felipe é o novo coordenador técnico do Vasco da Gama, né? Ele vai trabalhar ao lado do diretor de futebol Pedro Martins, ele que está agora periodicamente, diariamente, melhor dizendo, no CT Moacir Barbosa, acompanhando os bastidores do Vasco, tá, gente? E é o seguinte, então, para não ficar só no que eu tô falando, vou colocar um áudio aí, né, do próprio Abel Braga falando sobre isso, divulgado aqui no YouTube pelo canal Na Torcida Vascaínos, para ficar o crédito, tá, gente? O canal Na Torcida Vascaínos divulgou esse áudio aí, então acompanhe, né, o Abelão falando do Felipe e a gente já volta. O que eu vejo de essa função é como foram muitos anos como treinador, e normalmente o treinador quando você consegue ter uma relação boa com o grupo, você passa a ser responsável por muita coisa, né? Todo problema que surge, essa coisa toda. E eu gostaria, o que eu tentei ser nessa função é aquilo que eu gostaria que tivessem sido para mim, entendeu? Então, você se colocar entre a comissão técnica de jogadores, procurar levar para o treinador o mínimo de problema possível para que ele pense apenas na parte técnica, tática e mental do grupo. Claro que existem momentos que você tem que poupar o treinador de algumas reuniões que são importantes acontecerem, um pós-jogo, por exemplo, uma má atuação, uma performance muito abaixo daquilo que se espera. Às vezes é importante você tomar a frente e reunir, óbvio, com a autorização do treinador, falando, vou reunir o grupo, tal, e pegar forte, entendeu? Porque o treinador é a figura máxima. Então, eu acho que o Felipe, primeiro que é um cara com um intelecto muito bom, muito alto. Como atleta foi excepcional. Foi treinador, quer dizer, entende de parte tática, de parte técnica. E, acima de tudo, ele é um ídolo da torcida. Então, creio que ele vai desempenhar isso com uma sabedoria muito grande. Vai ser extremamente útil e vai conseguir ajudar muito ao treinador. Que é um treinador, principalmente, que está chegando, pelas declarações, inclusive teve esse ponto muito importante, positivo, interessante, de jogar para cima dele a responsabilidade por essa derrota, que mexeu com todo mundo, com todos os vascaínos. Então, em alguns momentos como esse, o Felipe estando presente, com certeza ele vai tomar frente, entendeu? Então, o treinador vai ter um cara que, com certeza, ele vai poder contar e vai ser extremamente positivo para a equipe, para o clube. É
isso aí, né, gente? Fato é que com a chegada do Felipe aí nessa pasta de futebol do Vasco da Gama, cada vez mais o Lúcio Barbosa, a tendência, né, é que ele não se envolva nos assuntos, né, campo e bola, de futebol. A tendência é que o Lúcio Barbosa aí passe a ocupar apenas funções, tá, gente? Trabalhar apenas na parte administrativa do Vasco, tá? Todo mundo já sabe, o Lúcio Barbosa vem perdendo espaço na administração do Vasco, vem perdendo aí autonomia desde aí o mês de maio, né, quando o Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco da Gama. Todo mundo sabe que a torcida já não quer mais Lúcio Barbosa como CEO, né? Rola daqueles burburinhos ali nos bastidores de São Januário. É má pessoa? Não é, mas não é um profissional ali à altura, tá devendo e devendo muito pro torcedor do Vasco em relação à administração da SAF do nosso clube, né, gente? Então é uma questão de tempo, né? A gente não sabe se vai levar aí 2 dias, uma semana, um mês, quanto tempo vai levar, mas é uma questão de tempo, tá ficando notório, né, essa saída do Lúcio Barbosa do Vasco da Gama. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa situação. Agora, mudando de assunto, eu quero falar para vocês aqui sobre patrocínio master. Ontem a gente esmiuçou, a gente falou bastante aqui que a Puma, né, teria tirado o pé, teria desistido de firmar a parceria para com o Vasco. O Vasco nesse momento segue no mercado buscando patrocinador aí, fornecedor, né, de material esportivo, melhor dizendo, já para começar aí a fornecer material para o Vasco a partir do ano que vem, 2025. Fato é, surgiu uma notícia ontem à noite, é verdade, isso está no contrato, tá, gente? Como vocês já acompanham na tela, Capa tem a prioridade e deve fazer a proposta para renovar com o Vasco. Isso mesmo, gente. Capa tem prioridade e deve fazer proposta para renovar com o Vasco, tá, gente? É o seguinte, é brincadeira, né? Ô, seu Alexandre Campeiro, você tá de brincadeira, você me faz um contrato ridículo desse, dá prioridade para a Capa. Gente, só que é o seguinte, porém, todavia, entretanto, prioridade em fazer a proposta. Ela tem a prioridade para fazer a proposta, tá? Então é o seguinte, se a Capa fizer uma proposta ridícula, cabe ao Pedrinho falar, não aceitamos, não queremos, tá? E se for uma proposta boa, aí sim, se for para pagar valores altos, né, igual a gente estava falando aqui ontem, Palmeiras pega 60, 50 milhões da Puma, o Urubu pega 70, podendo chegar a 90 lá da Adidas, se bater meta, o Corinthians pega na casa de 30 por mês, por ano, quer dizer, milhões da Nike, né? O São Paulo pega aí 50 milhões da New Balance. Então assim, se for pro Vasco fazer um acordo bacana, parecido com a Capa, ok, já falei, para mim não tanto faz se é Capa, se é pênalti, se é Umbro, se é Nike, se é Adidas, se é Dry, se é Topper. Não, é lógico, a estética muda, o material muda, ok, beleza, para nós comprarmos a camisa é uma coisa, mas para mim não importa ter o Vasco com uma marca top das galáxias aí e o time continuar horrível, entendeu? Para mim o que importa é o seguinte, qualquer marca que chegue pague valores aí gigantes, como é o Vasco. O Vasco é sim um clube gigante, eu acho que isso tem que partir do Pedrinho, né, e não deixar apequenarem o nosso clube, tá, Pedrinho? Bate na mesa e exija valores aí compatíveis com a grandeza do nosso Vasco, tá, gente? Agora, o outro registro que eu quero deixar aqui para vocês, gente, é um pouquinho falar aqui do futsal, tá? Isso mesmo, falando um pouco aqui do futsal do Campeonato Brasileiro de Futsal. Nosso Vasco da Gama entra em campo amanhã, nesse próximo sabadão, às 10 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Cruzeiro, com transmissão na TV Bandeirantes. Essa partida está marcada para ser realizada na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no ginásio Pedrão, com torcida única, tá? Isso mesmo, somente com torcida do Vasco da Gama para essa partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Mais uma vez, para vocês ficarem aí bem memorizados, né? 10 da manhã, nesse sabadão, com transmissão da TV Bandeirantes para todo o Brasil na TV aberta. Bom, gente, agora mudando de assunto, né, falando um pouquinho aí do mercado da bola, né? Ontem à noite eu trouxe para vocês a notícia de que o América do México, né, estava interessado no Luan, no zagueiro cria da base do Vasco, que está no Palmeiras, né? Pô, foi questão de 1 hora de eu colocar o vídeo aqui no YouTube, surgiu a notícia de que o Toluca, também do México, né, deu um chapéu, né? Isso mesmo, entrou na parada, atravessou ali a negociação, o Toluca, né? Deu um chapéu no América do México e sacramentou a contratação do zagueiro brasileiro, cria da base do Vasco, que está no Palmeiras. O Vasco tem aí, nesse momento, 40% dos direitos econômicos do Luan, mais 5% aí do mecanismo de solidariedade, como está a manchete aí, né?
Toluca dá chapéu no América e acerta com Luan. Vasco tem 40% do passe, mais 5% do mecanismo de solidariedade, tá, gente? Não sabemos qual valor o atleta foi negociado. A multa dele estava na casa de 22 milhões de reais, mais ou menos, ali 4 milhões de dólares. Se foi nesses valores, o Vasco deve pegar pelo menos aí de 8 a 9 milhões de reais, se for nesses valores. Se for mais, o Vasco pode pegar mais, se for menos, um pouco menos, mas excelente notícia, né? Ótima notícia para quem gosta muito de reclamar do falecido senhor Eurico Miranda, né? Não estou passando o pano para a cabeça de ninguém aqui, mas aí, ó, essa venda foi amarrada na gestão do Eurico com esses 40% que ainda pertencem ao Vasco, né? Então, pra gente ver aí, a gente vê o Vasco fazendo algumas negociações hoje em dia, entregando todo o percentual dos atletas, né? Só para ficar para vocês o registro. Agora a gente falando um pouco do Felipe Coutinho, né? Eu quero atualizar vocês aqui, é o seguinte, só para ficar bem claro, tá? Para ficar bem claro aqui, tá? O Felipe Coutinho conversou com o Pedrinho ontem, a conversa foi muito positiva, o Coutinho está muito empenhado e animado para jogar no Vasco, ele já falou, né? Todos vocês já sabem disso, tá? O Pedrinho também está se empenhando junto aos patrocinadores do Vasco, fazendo essa operação Coutinho para repatriar o Cria, ainda que ele tenha aceitado reduzir o seu salário, tá, gente? Fato é, tá, que Felipe Coutinho, como vocês já acompanham a manchete na tela, matriculou seus filhos, isso mesmo, para estudar no Rio de Janeiro. Além dessa informação, temos também a informação de que o próprio Felipe Coutinho, já reformou sua residência aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele já deixou bem claro que ele quer jogar aqui no futebol brasileiro com a camisa do Vasco, já matriculou seus filhos no colégio aqui no Rio, já aceitou diminuir os seus vencimentos mensais, o seu salário, né? Teve uma conversa sensacional com o Pedrinho, as fontes que nos informam, todo mundo fala que a conversa ali foi dentro da expectativa do torcedor do Vasco e da diretoria, do próprio Pedrinho, todo mundo quer que ele venha jogar no Vasco, tá, gente? Outra situação aí, né? O próprio Coutinho, quando chegou no Brasil, falou, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já está sabendo, né? E foi isso que ele falou. Informação que a gente tem também é que tanto o Vasco quanto o Coutinho, ambas as partes, já chegaram num denominador comum, já chegaram em um acordo, tá? Já tem um acordo de cavalheiros, tá? Não tem nada assinado porque ele ainda tem contrato vigente com o Aston Villa, tá? Mas Coutinho e Vasco já chegaram a um acordo, tudo amarrado, tudo costurado, tá? Mas a diretoria do Vasco e o próprio Coutinho e seu staff preferiram adotar o silêncio nesse estágio final da negociação, porque é um barril de pólvora o Vasco, é muito problema para blindar o próprio Coutinho, o Vasco, né? Até mesmo a torcida na mídia aí de notícias, né, que não procedem, da famosa fake news. Ambas as partes adotaram o silêncio agora nessa reta final de negociação, mas a expectativa do Vasco, desde quando o Coutinho chegou aqui no Brasil, é de que o cria da base possa retomar os seus treinamentos juntamente com o elenco principal do Vasco na segunda quinzena de junho, né? Então, se estamos hoje aí, já aí no dia 7, 8, vamos colocar assim, né? Quem sabe semana que vem. A gente tem informação que o Aston Villa liberou ele para ele negociar com o Vasco, deu o ok. O próprio Coutinho, antes de vir ao Brasil, foi até a Inglaterra, se reuniu com representantes do Aston Villa e seus empresários, deixou bem claro que quer voltar a jogar o futebol brasileiro e que quer jogar no Vasco. O Aston Villa tá louco para se ver livre da folha salarial aí, que é muito alta nesse momento. Então, eles querem aí enxugar a sua folha salarial, estão loucos então para fazer essa rescisão. O Aston Villa estava de recesso porque terminou a temporada Premier League lá na Inglaterra. Eles voltaram há 2 dias, estão debruçados nessa situação. A expectativa, o prazo dado pelo staff do próprio Coutinho, seria ali de mais ou menos 15 dias para o Aston Villa, né, sacramentar essa rescisão de contrato junto ao atleta brasileiro, para que ele possa então ser anunciado, para que ele possa definitivamente assinar o contrato para com o Vasco da Gama. Vale lembrar que esse contrato, nesse primeiro momento, a informação que a gente tem até agora, atualmente, né, isso pode mudar, obviamente, que nesse primeiro momento seria amarrado um contrato até 2026, tá? Com vínculo de 2 anos e meio. A gente tem a informação que o Coutinho teria topado receber algo em torno de 600 a 800 mil reais por mês, uma redução aí de 25 a 30% no seu salário,
tá? Ele que estava ganhando mais de 3 milhões de reais por mês jogando no mundo árabe. Então, para ficar bem claro para vocês, torcedores do Vasco, mais um passo dado, mas ainda em compasso de espera. Avançamos mais uma casinha, avançamos mais um passo, mas ainda teremos que aguardar, né, em relação aí ao Felipe Coutinho. Bom, meus amigos, agora mudando de assunto, virando a chavinha, mas já pegando o gancho que eu estava acabando de falar para vocês do Coutinho. Eu acabei de dizer a questão da redução salarial, né? Enfim, pegando esse gancho aí, essa deixa, né? O Pedro Paulo de Oliveira, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, conhecido por nós como Pedrinho, honrou nessa última quinta-feira os pagamentos, os vencimentos mensais de todos os atletas do mês de maio. Isso mesmo, o Vasco ontem já pagou os salários do mês de maio. O Vasco tinha até hoje o 5º dia útil para pagar, né, ali para estar dentro do prazo, para não estar em atraso com o pagamento salarial, mas isso foi feito um dia antes, com um dia de antecedência. Meus parabéns ao Pedrinho aí, né? É obrigação dele, é obrigação dele e de qualquer outra pessoa que for presidente do Vasco ou qualquer empresa que for gerar o futebol do nosso clube, mas eu dou meus parabéns porque o Pedrinho está mostrando por A mais B que dá para manter o futebol do Vasco da Gama com os próprios ativos do clube. E era o que a 777 estava fazendo. Não chegou ninguém aqui colocando malas e mais malas de dinheiro para construir estádio, para montar um timaço, uma Sele Vasco, né? Para poder mudar o Vasco de prateleira. Não, o que aconteceu foi uma galera que chegou, pegou uma torcida carente, deu aquilo que a torcida queria, deu 2, 3 jogadores para dar um cala-boca, montou um time do zero que todo mundo estava querendo, né? Venderam os jogadores da base para fazer isso e contaram um montão de história pra gente que a gente estava louco para ouvir. E aí a gente sabe, né, o fim que deu a novela 771 Partners, né? Mas, independentemente disso, bom pro Vasco, tudo em dia, né? Até mesmo, né, gente, pro próprio Pedrinho, né, pro próprio Vasco poder colocar os atletas na parede para cobrar os caras. Espera aí, não dá para entregar resultado assim, não dá para perder. Então, né, se você tá em dia, você tem como cobrar. Agora, se você atrasa o salário do jogador, vai fazer igual o Ronaldo fez lá na CPI do futebol em 98, né, em Brasília, né? Perguntaram para ele, no Ronaldo não, o Vampeta, né? Perguntaram pro Vampeta, o Vampeta falou, os caras fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que jogo, né? Então até mesmo para cobrar os atletas, né, é bom tá em dia, né? E diga-se de passagem que esses atletas do Vasco aí têm que ser cobrados e muito cobrados, né, gente? Agora pegando o gancho, já que eu falei do Pedrinho, tá? É o seguinte, ele acabou aqui agora na parte da noite, ele acabou de fazer aí uma convocação, acabou de convocar os torcedores do Vasco para se fazerem presente na 3ª e última audiência pública do Potencial Construtivo de São Januário. Essa audiência pública vai acontecer no próximo dia 11, conhecido como terça-feira, isso mesmo, na próxima terça-feira, das 11 da manhã às 7 da noite, em São Januário. O Pedrinho está convidando os torcedores aí, quem quiser se fazer presente nessa audiência pública, a 3ª e última, né? Ontem tivemos uma sensacional notícia que o projeto Potencial Construtivo foi aprovado na primeira votação na Câmara dos Vereadores aqui no Rio. Teremos, melhor dizendo, uma segunda votação. Então, maravilhosa notícia, né? E para não ficar só no que eu tô falando, veja a convocação do Pedrinho e a gente já volta. Eu estou aqui para agradecer a todos os vereadores, na figura do presidente Caiado, pela primeira votação do PL da reforma de São Januário, que é um bem para o torcedor vascaíno, mas também é um bem para a cidade do Rio de Janeiro. Economia, entretenimento, tudo isso. Também já aproveito para convidar a todos os vascaínos na terça-feira, às 19 horas, no ginásio aqui de São Januário, para a 3ª audiência pública. Um ato muito importante para a gente, perto do passo final, obviamente, a autorização do PL e a reforma de São Januário. Obrigado, valeu. Show de bola, né, gente? Show de bola, então. Sensacional, sensacional, né? Não tô passando pano, tá, gente? Pra deixar bem claro, eu falo isso todo dia pra deixar bem claro. Se o Pedrinho começar a dar mole aqui, eu vou começar a dar na emenda, eu não tô nem aí. Tá? Igual a gente fala do Salgado, fala da 777, eu falo do Pedrinho, falo de quem for, tá? Porque eu tô aqui para defender o Vasco, não é para defender fulano, ciclano ou beltrano. Mas assim, ele na campanha dele, ele prometeu que ele ia fazer de tudo para não deixar atrasar salário no Vasco, e ele prometeu também que a missão dele era dar início e entregar essa obra do novo São Januário. Então até agora, o que ele prometeu, ele está fazendo. E aquilo que ele também tinha prometido, que era a questão de abrir o contrato, ele ainda não fez.
mas ele tá no caminho para isso, porque já tá processando a 777 nessa questão aí. A gente sabe que tem os trâmites legais, não dá para ele sair expondo para todo mundo. Há quem diga assim: Álvaro Silva, mas agora que o controle da SAF do Vasco tá na mão do Vasco, o Pedrinho pode fazer o que ele quer, porque o controle tá na mão do Vasco, é ele que é o dono. Tá, ele que é o dono, mas o contrato envolve outra empresa. Então eu acho que para evitar jurisprudência, por orientação jurídica do corpo jurídico do Vasco, por isso que eu acredito que esse contrato não foi exposto. Agora, se o Pedrinho também não abrir esse contrato, vai dar o direito de todos nós torcedores a pensarmos que supostamente ele está passando pano na cabeça de alguém que fez coisa errada no Vasco. Então, por isso que a gente cobra, né, essa transparência. Agora a gente mudando de assunto, colocando uma outra manchete na tela, como vocês já acompanham, é o seguinte: a Universidade Católica demonstrou interesse em Gary Medel e seu staff teria sido procurado pelo clube. Isso mesmo, gente. Informações que a gente tem do futebol chileno. O nome de Gary Medel muito pipocado na mídia esportiva lá no futebol do Chile, né? A gente sabe que o Vasco está precisando aí dar um certo alívio na sua folha salarial. Tem essa questão que o Medel vem balançando. Há mais de um mês ele não entra em campo, né? Então vamos aguardar. Fato é, né, que agora não parece ser aquela cavadinha que fizeram lá no Boca, né? Não sei, vamos aguardar. Eu acho que a Universidade Católica poderia aproveitar, já fazer o bonde, né? Já levar o Medel e o Galdames, né? Já leva o Medel para ficar na zaga deles lá, já leva o Galdames de volante, show de bola, bacana, vida que segue, né? E deixa o Vasco aqui livre, né? Do Medel, que é 1.300.000 por mês, livre do Galdames, que é um perna de rato, um sem vergonha, que não corre do caramba, né? E ainda tem condição de tentar, né, com o salário que paga para esses dois camaradas, trazer alguém que realmente resolva, né, a nossa zaga e o nosso meio campo. Essa é a minha humilde opinião, tá, gente? Agora, mudando de assunto, falando um pouco aqui da partida entre Palmeiras e Vasco da Gama. Nosso elenco segue trabalhando, segue se preparando no CT Moacir Barbosa, né, com o comando ali do novo treinador Álvaro Pacheco. Quem vem se fazendo muito presente no dia a dia de treinamentos é o Felipe, né, o Felipe Maestro, o nosso novo diretor, coordenador técnico do Vasco da Gama. Ele está acompanhando de perto no CT. Aí vem umas noticiazinhas assim: porque agora com a presença do Felipe no CT, os atletas estão recuperando a confiança. Eu acho que se eu fosse jornalista eu faria uma manchete parecida, mas diferente. Eu colocaria assim: agora com a presença de Felipe no CT, os jogadores estão recuperando o sangue, a vontade de correr, né? Porque é isso, né, gente? Sinceramente, é isso, né? É isso, né? É isso, gente. É isso. Tá? Não vem falar para mim que jogador nenhum recuperou confiança de domingo para hoje, não, tá? Ninguém jogou outro jogo para recuperar essa confiança depois de tomar 6 pro Mulambo. Uma coisa é você botar o time titular para treinar contra os reservas, os garotos da base, os caras fazerem uma gracinha no rachão ali. Outra coisa é pegar aí na próxima rodada do Palmeiras. Aí eu quero ver, meu irmão, lá no tapetinho dos caras lá no Allianz Parque. Aí eu quero ver o time mostrar que recuperou a confiança. Então vamos parar de dar uma lacrada aí, atenção jornalistas, né? Parar de fazer né? Lacradinha daqui, lacradinha dali, que é palhaçada isso aí, né? Os atletas estão precisando recuperar a vergonha na cara. Tá? Eles não precisam recuperar a confiança, não, porque o salário está em dia, CT, condições de trabalho dignas. Tá faltando recuperar é vergonha na cara. Eu já falei, perder, por exemplo, agora, perder para o Palmeiras no Allianz Parque, porra, um dos times mais caros do país, vem ganhando tudo aí, atual campeão brasileiro, jogando em casa, perder para o Palmeiras, 2-1 lá no Allianz, 2-0, 1-0, 3-2, empatar com o Palmeiras, ok. O que não pode é chegar lá no Allianz Parque e tomar outra porradinha, outra chineladinha que nem nós tomamos agora do Urubu. O que não pode é chegar lá no Allianz Parque e tomar 5 do Palmeiras, 3-0 só no primeiro tempo. É isso que não pode. Um time, uma camisa pesada do tamanho do Vasco da Gama não pode, é isso. Mesma coisa com o rival no domingo. Se a gente perde pro rival de 2-1, jogando de igual para igual, com honra, é uma coisa. 1-0, 2-1, 3-2, 2-0, a gente ia ficar pé da vida, ia ficar chateado, mas tá dentro do previsto, dentro da normalidade. É um time muito mais organizado, tem muito mais qualidade, um trabalho feito já há anos. O Vasco está começando agora. Ok. Agora tomar 6, isso não pode. Isso é inadmissível.
Então esse papinho de recuperar a confiança, eu só vou acreditar quando eles entrarem em campo e mostrarem para nós, trazendo 3 pontos para São Januário. Aí sim eu vou acreditar que a confiança dos atletas está recuperada. Falando em recuperação, quem já está recuperado, já foi liberado para os treinamentos, é o meio atacante Adson. Ele já pode ficar à disposição do treinador Álvaro Pacheco para ser relacionado para a próxima partida diante o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. É o seguinte, Hugo Moura e Zé Gabriel vêm tendo uma atenção especial, né, sobretudo nessa última semana de treinamentos, nesses últimos dias, sobretudo nessa sexta-feira, tá? Álvaro Pacheco pegou os dois, ó, vem cá, vamos trabalhar aqui, ó, marcação, saída de bola, né, até onde é sua obrigação, até onde não é. Informação que a gente tem é que o Álvaro Pacheco está tentando, né, fazer das tripas coração, lá dentro do CT Moacir Barbosa, lapidar alguma coisa do Hugo Moura e do Zé Gabriel para a gente ter pelo menos um meio-campo mordedor, um meio-campo digno de Vasco da Gama, né? Porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. A tendência, a informação que saiu hoje, é que o meu xará lá, o português, deve fechar a casinha, né? Mas agora tem que fechar mesmo, né? Depois de querer abrir de peito aberto, tomando de 4-1 pro Mulamba, ele foi abrir a casinha aqui no Maracanã, tomou, foi 6. Agora para enfrentar o Palmeiras na casa deles, depois dessa porradinha aí, tem que fechar a casinha mesmo, tá? E outra coisa, na minha opinião, não vai adiantar palhaçada de enfiar 3 zagueiros e 2 volantes, não. Na minha opinião, o Vasco tem que entrar, é normal, tá? O Vasco tem que entrar contra o Palmeiras lá, é num 4-4-2, parar com essa palhaçada de 4-3-3, na minha opinião. Desculpa, eu tô gripado, meio resfriado. Parar com essa palhaçada de 4-3-3, 4-3-2-1, tá? Parar com essa palhaçada aí, tá? Essa palhaçada. Agora é mó. Todo mundo tem que escalar o time assim. Na minha humilde opinião, o Vasco tem que entrar no 4-4-2. 2 zagueiros, 2 laterais, normal, sem inventar moda. E 2 volantes, mais volante que marca de verdade, pra marcar mesmo. E aí você dá 2 passinhos à frente, você dá liberdade pro Payet, pro Adson. E aí você põe lá na frente o Verratti e o outro atacante. O Verratti o David, o Verratti o Ryan, o Verratti o Ross. Não sei, o Cleiton, deixa o treinador queimar os neurônios. Mas eu acho que é o feijão com arroz agora, o beabá no Vasco é isso. Se for para sair um pouquinho disso, tá? Então me jogue aí com uma linha de 3 zagueiros e 2 laterais. No 5-4-1. Não sei. Mas não dá para inventar mais negócio de 3-4-3, 4-3-3, não dá, tá, gente? Não dá, sinceramente, já passou da hora. Só para ficar um registro para vocês aqui, é o seguinte, gente, os próximos jogos do nosso Vasco da Gama até a janela de transferências no próximo dia 7 de julho. Para ficar bem claro, os próximos compromissos que o nosso Vasco vai ter até a próxima janela de transferências no próximo dia 7. Gente, é o seguinte, nós teremos aí nessa próxima quinta-feira, né? Palmeiras e Vasco da Gama, depois a gente joga em casa contra o Cruzeiro, depois a gente joga fora contra o Juventude, depois voltamos para o Rio para enfrentar o São Paulo, depois jogamos fora contra o Bahia, depois a gente volta para o Rio para disputar o Clássico contra o Botafogo no Maracanã, ainda no Rio a gente enfrenta o Fortaleza em São Januário, depois viajamos para... não sei, né, se é para o Sul ou se é para São Paulo, para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Então teremos aí uma maratona de 8 jogos até a próxima janela de transferências. Teremos em jogo, em campo, 24 pontos. Lembrando que hoje o Vasco tem 6 pontos na conta. Se a gente ganhar 10 pontos, seria maravilhoso, né? A gente vai estar somando depois de 8 jogos, a gente somar 10 pontos. É pouco? É bem pouco. Mas assim, visto que a gente vem fazendo aí de pontuação, seria um salto muito grande. Seria mais ou menos a média que o Ramon Dias fez ano passado, né? De 24 pontos ele conseguia fazer ele 10, 12 pontos. Enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, que a gente tinha de informação para vocês do nosso Vasco nessa sexta-feira. Eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!